Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos, de volta aqui nessa terça-feira, com notícias preocupantes. Não bastasse a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, agora tem que conviver com um assédio de clubes aqui do Brasil também para tentar levar dois dos seus principais jogadores. Ou alguém duvida que hoje Ganso e Arias estão entre os 3 principais jogadores do Fluminense? Se não forem os 2 principais na temporada. Pois é, esses dois estão na mira de 2 clubes que estão aí, pelo que se vê, pelo que se sabe, já conversando com os jogadores. O assédio está acontecendo com o ano em curso ainda, com a situação do Fluminense dramática, faltando 5 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Vou trazer essas notícias preocupantes para você e vou opinar sobre todos os ângulos em relação às tentativas de Santos e Cruzeiro de levar Ganso e John Arias. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete e grená para você aqui no canal Ilan FC nessa terça-feira de data FIFA. A Fluminense só joga semana que vem, sexta-feira, contra o Fortaleza. Se você curte o meu trabalho, se você gosta de acompanhar as notícias e as análises, opiniões aqui no dia a dia sobre Fluminense, sobre assuntos em geral do futebol brasileiro, se inscreve no canal para você ser notificado sempre. Ativa o sininho, se inscreve, larga o like também, que é muito importante. Tanto o like quanto a inscrição. É tudo de graça. Você ganha um conteúdo bacana aqui diário, sem gastar nada, e me dá uma moral aqui no meu trabalho. Então larga o like aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Rapaziada, não bastasse o Fluminense 14º colocado no Campeonato Brasileiro, a um pontinho só da zona do rebaixamento, com o seu pior desempenho em gols marcados em temporadas no século XX. Só um ano o Fluminense marcou algo parecido com o que marcou em 2024. Esse ano, por enquanto, o Fluminense marcou 68 gols na temporada, 68. Tá? É muito pouco gol. Em 2018, marcou 76, 8 gols a mais do que agora. Então, se quiser igualar a pior temporada nos anos 2000, o Fluminense ainda tem que fazer 8 gols em 5 jogos. Pela média que tem tido, não vai conseguir, não. O time, quando faz, é um golzinho, às vezes 2, mas aí passa 2 jogos sem fazer, quando perde, aquelas coisas, né? Então, para não ser a pior temporada nos anos 2000, o Fluminense tem que fazer mais 9 gols para chegar a 77 gols e ultrapassar a temporada de 2018, que foi catastrófica, com apenas 76 gols marcados. Ainda assim, melhor do que essa atual, que por enquanto só tem 68, e nós ainda estamos falando, é bom lembrar sempre, do time que é o atual campeão da Libertadores. É mole? É vergonhoso, mas é isso aí. Aliás, falar em Libertadores, temos a notícia de que a CBF solicitou a Conmebol, enviou um ofício à Conmebol, pedindo para haver uma mudança no número de vagas na Libertadores. É verdade. O Brasil hoje tem 4 vagas diretas e 2 indiretas, 2 para pré-Libertadores. A CBF está propondo que a Sul-Americana, que a Conmebol, deixe de conceder as 6 vagas, 4 mais 2, e conceda apenas 5, sendo todas diretas. Em vez de 4 diretas, passe a ter 5 vagas diretas para a Libertadores, mas sem que os clubes brasileiros participem da pré-Libertadores. É bom negócio para os clubes brasileiros? Eu acho que não. É melhor ter 4 diretas e mais 2 indiretas. O Fluminense esse ano não está nem envolvido nisso aí, porque não vai chegar nem em pré-Libertadores, mas não acho que a CBF esteja beneficiando ninguém com esse tipo de coisa, não. Tudo para tentar ajeitar o calendário todo enrolado da CBF, para diminuir o número de datas para competições internacionais, já que a gente tem que continuar assistindo há 3 meses, quase isso, de campeonatos estaduais, né? Aqueles campeonatos que politicamente sustentam os dirigentes da CBF, sobretudo o presidente da CBF, afinal, são os presidentes das federações estaduais que elegem o presidente da CBF. Política mandando nos destinos dos clubes brasileiros, infelizmente, e ainda. Gente, notícias incômodas, desconfortáveis sobre 2 jogadores que eu classifico, eu tenho que pensar aqui um pouquinho mais, mas eu não preciso pensar tanto assim. Eu acho que nesse momento dá para a gente cravar que os 2 principais jogadores do Fluminense na temporada
né? Eu acho que não dá para botar, por enquanto, nesse bolo aí junto o Thiago Silva, que chegou no meio da temporada, e eu considero o Thiago Silva um meio degrau abaixo desses dois que eu vou citar. Mas hoje os dois principais jogadores do Fluminense são Paulo Henrique Ganso e Arias. Para a gente ser mais claro, são os dois jogadores dos quais o time mais depende, que mais fazem diferença quando não estão em campo. Paulo Henrique Ganso e Arias. Não por acaso, né? E infelizmente são dois jogadores que estão sofrendo assédio, você pode chamar de outras formas também, estão sendo aliciados, né? Muita gente usaria essa palavra em português, que também define muito bem a situação, estão sendo assediados durante ainda a temporada para jogarem por outros clubes brasileiros na próxima temporada. Primeiro eu vou trazer uma notícia para vocês envolvendo Paulo Henrique Ganso. Não é exatamente uma grande novidade, eu trouxe aqui dias atrás que o Santos estava interessado em Ganso. E agora, o jornalista Lucas Musetti Parazzoli, que é do UOL, né, e é um especialista em assuntos do Ganso, ele bota aqui na rede social dele o seguinte: Santos ainda tenta Gabigol, estão querendo atravessar o negócio do Gabigol com o Cruzeiro, que ainda não assinou o Gabigol lá com o Cruzeiro. Santos tenta Gabigol e oferece a camisa 10, que voltará a ser usada em 2025. Está oferecendo a camisa 10 para o Gabigol. O Santos acabou de subir para a Série A, né? E vai ser campeão da Série B. Valor mensal, incluindo luvas, seria de R$2,5 milhões para o Gabigol. A proposta inclui bônus por gols no ano e artilharias em campeonatos. O Peixe sabe do sim ao Cruzeiro, mas tenta atravessar. A relação da diretoria com a família do Gabriel é muito boa. Houve uma conversa anterior, mas o Santos esperou o acesso para formalizar e perdeu a prioridade. Bom, aí não é só isso, né? Porque o Lucas Perazzoli, ele completa e aí interessa aos tricolores. Como o All Sport publicou na semana passada, o Santos sonha grande para 2025. Aguarda a possível rescisão do Neymar, né, que está lá no futebol árabe, na Arábia Saudita, tenta Gabigol e ainda quer nomes como Danilo e Paulo Henrique Ganso. Então o Lucas reforça a informação que deu semana passada no UOL, que eu trouxe aqui, que o Santos quer Paulo Henrique Ganso, vai jogar pesado, está disposto a investir. Notícias dão conta de que o Santos está disposto a oferecer um salário perto de R$1 milhão para ter Paulo Henrique Ganso de volta à Vila Belmiro. E é claro, é desnecessário dizer que se eles forem bem-sucedidos, por exemplo, nessas tentativas de trazer Gabigol e Neymar de volta, principalmente o Neymar, que era um jogador parceiro, que nasceu para o futebol, né, se desenvolveu ou foi revelado grandemente para o futebol junto com o Ganso, é óbvio que isso aí vai ter peso emocional para que o Ganso queira voltar para a Vila Belmiro. E o Ganso nunca escondeu que tem uma relação especial, sim, com o Santos. Em jogo lá pelo Fluminense, tipo 2 anos atrás, ele, inclusive, não queria comemorar gol lá, né? Um jogador que tem uma relação com o torcedor, retribuiu o carinho quando esteve na Vila Belmiro, num jogo pelo Fluminense, retribuiu o carinho dos santistas lá. Então, gente, emocionalmente, imagino que não está sendo muito fácil para o Ganso saber dessas notícias, e eu imagino que isso está sendo conversado com ele. É óbvio que estão conversando com ele. É óbvio que alguém chegou até o Ganso, consultou ele sobre a disponibilidade, sobre a possibilidade dele ir embora para o Santos no ano que vem. Isso não mexe com a cabeça dele? Tenho certeza que sim. E embora ele ainda seja jogador do Fluminense, com um contrato até o fim do ano que vem, tá? Ou seja, o Santos, para levar o Ganso, não basta ele querer ir por um salário melhor. Tem que haver uma compensação financeira para que haja uma rescisão de contrato do Ganso com o Fluminense, que, repito, tem mais de 1 ano ainda de contrato em vigor até o fim de 2025. Não é só ele, né, que deve estar com a cabeça meio entrevada aí com essas possibilidades. John Arias, sim, é a pior notícia possível. John Arias, que já está sendo cobiçado pelo futebol europeu, pelo Galatasaray da Turquia, teve todo aquele problema durante a janela do meio do ano, que queria ir, ficou chateado. O Cruzeiro insiste na contratação de John Arias. Cruzeiro, leia-se Fernando Diniz, né? Que está pedindo, está indicando fortemente ao dirigente do Cruzeiro, ao Alexandre Matos, que é o CEO por lá, com toda a grana que tem o Cruzeiro agora, de um investidor forte, está exigindo ou recomendando que o Cruzeiro insista na contratação de John Arias. Tem notícia nova aqui no site gol.com. Fluminense mantém postura e trava a ida de John Arias para o Cruzeiro. É um texto aqui da jornalista Raíza Simplício. As informações dela são essas. Fluminense mantém ideia de não negociar John Arias com o clube do futebol brasileiro. Primeira coisa. Segunda, o Cruzeiro segue interessado pelo atacante colombiano de 27 anos, mas houve seguidas negativas do Fluminense. Seguidas negativas. O jogador tem predileção pela Europa
mas está disposto a conversar com os mineiros no mercado da bola, diz a Raíza Simplício. E aí aqui tem um resumo. O Fluminense mantém a postura de que não vai negociar com o futebol brasileiro, mesmo com as tentativas recorrentes do Cruzeiro de contratar o atacante de 27 anos, como soube o Gol. O tricolor não quer perder o atleta para um concorrente do país. Os mineiros estão dispostos a pagar, isso aqui é importante, 12 milhões de euros, 73 milhões de reais na cotação atual, pela aquisição do colombiano. Pausa para mim aqui. É uma piada. É uma piada o Fluminense sequer considerar essa hipótese. Contudo, o Flu nem sequer pretende abrir conversa para transferência do jogador no mercado interno. O desejo é negociá-lo com o exterior. O Galatasaray da Turquia ainda mantém interesse na aquisição do Arias, entretanto tem dificuldade para tirá-lo das Laranjeiras. A última proposta do clube, avaliada em 12 milhões de euros, foi recusada pelo tricolor carioca. Tá aí o Arias, e aí tá aqui o óbvio, né? John Arias é um pedido de Fernando Diniz e a diretoria do Cruzeiro. O técnico trabalhou com o atleta colombiano nas Laranjeiras e gostaria de tê-lo no elenco para a próxima temporada. O estrangeiro de 27 anos não descarta uma transferência para a Toca da Raposa, mesmo que tenha predileção pelo futebol europeu neste momento da carreira. Portanto, Arias não descarta transferência, segundo essa informação aqui da Raíza Simplício. O Arias tem contrato com o Fluminense até agosto de 26, ou seja, tem mais 2 anos quase de contrato. Na atual temporada ele disputou 46 jogos e marcou 13 gols com 8 assistências. Ele foi campeão da Recopa Sul-Americana. E ontem a gente trouxe a informação aqui, gente, sobre multa rescisória. Multa rescisória do Arias para fora do Brasil, 50 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. O Fluminense tem direito a metade da multa, né? Metade dos valores pagos por qualquer clube pelo Arias. Então, em tese, se alguém pagar multa integral para ele se transferir para o exterior, o Fluminense tem direito na transação a 150 milhões de reais. A proposta que foi noticiada de que o Galatasaray fez e que o Cruzeiro estaria disposto a igualar é em torno de 73 milhões de reais. É pouquíssimo, é ridículo, é uma doação para um jogador da capacidade, hoje da importância que tem John Arias. Então, se o Fluminense realmente não aceita nem conversar por esses 12 milhões de euros, mesmo para o exterior, está fazendo muito bem. Em relação ao Cruzeiro, tem uma cláusula que está no contrato do Arias também. Vendas para clubes brasileiros, não é que é impossível vender, mas tem a cláusula de 100 milhões de euros, ou de dólares, não se sabe ao certo, mas deve ser de euros, porque o valor da multa rescisória, revelada ontem pela Trivela, é em torno de 600 milhões de reais. Ou seja, o Cruzeiro pode comprar sim John Arias. É só fazer o Pix de 600 milhões de reais. E eu vou dizer um negócio para vocês, não tem que dar desconto nenhum. O Fluminense tem direito a metade disso, 300 milhões de reais. Ainda assim, não seria bom vender o Arias. Ainda assim, eu não venderia se fosse possível mantê-lo, né? Se o jogador, né, não fosse ficar insatisfeito, aquelas coisas. Mas se pagarem a multa integral, não tem o que conversar. Alguém pagou a multa? Não tem nem o que resolver. Ele tem que sair, né? O Fluminense não tem como impedir se alguém pagar a multa. Se não pagar, pode o Cruzeiro querer, pode o investidor botar um caminhãozinho de dinheiro na porta do Fluminense, pode o John Arias espernear, pode o Fernando Diniz implorar, encher o saco do Arias durante a temporada, pode o Fernando Diniz ficar aliciando o jogador durante o ano, como está fazendo, obviamente já ligou para o Arias, está tentando convencer ele, mudando a cabeça dele do Fluminense para o Cruzeiro, pode fazer o que quiser. Se não pagar a multa, seu Diniz, vai ficar sem John Arias aí. Manda o investidor pagar a multa, é só fazer o Pix, é 600 milhões, tá de graça. É uma bagatela. 600 milhõezinhos, que é o mesmo valor que ele pagou, que o investidor pagou para comprar o Cruzeiro, pagar os mesmos 600, leva o Arias, aí não tem jeito. Tá? E tem gente que ainda tem o Diniz como ídolo. Ah, eu sou muito grato ao Diniz, é meu ídolo. Olha o que ele está fazendo aí. Né? Durante o ano, com o rebaixamento onde ele botou o Fluminense ainda por acontecer, o buraco onde ele jogou o Fluminense ainda está tentando sair dele, que é o Arias. E as outras notícias, segundo o Pitaco Tricolor, canal no YouTube, segundo eles, o Fluminense também pode perder Martinelli e Ganso para o Cruzeiro. Diniz também teria pedido à diretoria do Cruzeiro, além da contratação de Arias, Martinelli e Ganso. E aí eu não vou nem discutir sobre Martinelli, né? Porque pode ir, não pode. A questão é o seguinte: estamos em novembro com o Fluminense disputando para sair do rebaixamento. E o Cruzeiro, ou o Diniz, ou quem quer que seja, provavelmente o Diniz, que obviamente se dá com todos eles, está falando com esses jogadores, né, para levá-los para o Cruzeiro para o ano que vem, com o campeonato em andamento e com essa questão ética, né, absolutamente sendo ignorada.
e jogada por debaixo do tapete, para debaixo do tapete. Faz parte do futebol? Até faz, né? Não é qualquer um que age dessa forma, não. Mas é só para colocar para vocês, quando, eu endeuso o Diniz, é meu ídolo, gratidão ao cacete. Ganhou muito bem para fazer o que fez, né? Inclusive para fazer as merdas que fez esse ano, na rescisão que recebeu gordíssima, para ir embora do Fluminense pela porta dos fundos, com o time afundado no Z4, e agora está aí pedindo e provavelmente falando com os jogadores do Fluminense, tirando o foco, tirando a concentração em plena reta final do campeonato para levar todo mundo embora. Então, amigo, sabe quem é que gosta do Fluminense? Sabe quem é tricolor de verdade? Não é Diniz, não é John Arias, não é Ganso, não é Cano, não é Fred. Quem é tricolor de verdade é você que está me vendo aí. Você que está aí, você gosta de fato do Fluminense, você ama o Fluminense. O resto é dinheiro, é meu pirão primeiro, é isso que vai acontecer. Diniz, se puder carcar o Fluminense nesse fim do ano, ajudar a afundar para a segunda divisão, que vai ter o rótulo dele, vai ter isso na testa dele, vai fazer como está fazendo. Mas, tirando isso, o Cruzeiro, o Santos, faz o Pix, paga a multa integral e sejam felizes. Larga o like, comenta aqui o que vocês acham disso tudo, se inscreve no canal, a gente se vê. Valeu.